Haha, sou eu aqui de novo, hein? Professor Marques contigo e provavelmente você já sabe o que eu vou falar para você, né? Inscreva-se aí no canal, exatamente. Se inscreve aí, deixa o seu joinha que isso ajuda demais o nosso canal, tá bom? Eu vou te dando aí as aulas, te ensinando essa química para te ajudar e você me ajuda dando like, se inscrevendo e compartilhando com os amigos. Combinado? Sem te enrolar mais, bora para a aula. Galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre a função orgânica mais simples que existe, que são os hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, como o gás metano, por exemplo, que está presente lá no chamado gás do pântano, certo? Também gerado ali em aterros sanitários, utilizado como forma de combustível, certo? Lá no GNV, por exemplo, no gás natural veicular, que tem sido utilizado ultimamente. Aqui outros exemplos. O eteno, tá? Ou etileno comercialmente aí, que é aquele que é responsável pelo amadurecimento dos frutos, você já viu isso na sua aula de biologia. E aqui esse composto, o 2,2,4-trimetilpentano, conhecido mais como isooctano, que é o principal combustível, o principal componente, desculpa, da gasolina. Legal? Você já deve ter ouvido o termo octanagem da gasolina. Tem a ver com esse composto. Tá legal? Muito bem. Algumas características importantes para esses compostos. Eles são apolares, certo? Os hidrocarbonetos são apolares e por conta disso, muito pouco solúveis em água, que é um solvente polar. A gente tem que lembrar da regra de solubilidade. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Isso explica o que, por exemplo? O fato da graxa não sair da mão lavando com água, por exemplo. A graxa tem ali hidrocarbonetos e a água é polar, então não bate a polaridade, não funciona. Legal? Muito bem. São baixos os pontos de fusão e de ebulição de forma geral, tá legal? Conforme aumenta a cadeia, vai aumentando os pontos de fusão e de ebulição, mas boa parte deles, dos hidrocarbonetos, são gasosos, tá? Metano, etano, propano, butano, certinho? Então, conforme aumenta o número de carbonos na cadeia, vai aumentando o ponto de fusão e de ebulição, mas em geral são baixos. São compostos também de pouca reatividade, ou seja, tem dificuldade de reagir, certinho? Tem dificuldade de participar de reações. Legal? Tranquilo? Muito bem. Vamos à classificação dos hidrocarbonetos. A gente pode classificá-los em alcanos, alcenos, alcinos, vamos ver cada um deles. Alcano é a classe dos hidrocarbonetos que só tem ligações simples entre os carbonos, tá? Como o metano que eu usei naquele exemplo, certinho? Os alcanos, como o butano, que está presente lá no bujão de gás, tem aquela chamada fórmula geral, que seria CnH2n mais 2. O que isso quer dizer? Que o número de hidrogênios que o composto tem é o dobro mais 2 em relação aos carbonos. Você pode ver, por exemplo, no metano que isso dá certo, ó. Tem um carbono. Quantos hidrogênios tem? O dobro de 1, 2, mais 2. Então 4, certinho? CH4. Se eu tivesse um composto, por exemplo, com 7 carbonos, quantos hidrogênios eu teria? Muito bem, 16 hidrogênios. Legal? Então tá ali C7H16. Joinha? Os alcanos são os chamados parafínicos também, tá? Compostos parafínicos. Legal? Alceno. Classe de hidrocarbonetos que apresenta uma dupla ligação, como o C3H6, o propeno, como esse composto, o but1-eno. Nomenclatura a gente ainda vai aprender, tá legal? Muito bem, qual seria a fórmula geral? Se você pegar ali o propeno, você consegue já notar a fórmula geral. 3 carbonos, 6 hidrogênios? Bom, tem o dobro de hidrogênios em relação ao carbono, CnH2n, certinho? Então se eu tivesse um composto C5, eu teria quantos hidrogênios? Esse é fácil. 10. Exato, 10 hidrogênios. C5, H10, o dobro de hidrogênios em relação aos carbonos. Legalzinho? Tranquilo. Muito bem. Próximo, um alcino. Alcino apresenta uma tripla ligação, como esse composto, por exemplo, etino, comercialmente vendido como acetileno, aquele usado em solda, você já deve ter visto, aquela chama azulada bem fininha, tem uma alta temperatura de queima. Legal? Muito bem. Outro exemplo, o propino. 3 carbonos, propino. Está ali uma tripla ligação. Fórmula geral.
CnH2n menos 2. Então, é o dobro de hidrogênios menos 2 em relação aos carbonos. No caso aqui, por exemplo, um C8 teria um total de hidrogênios igual a quanto? O dobro, 16 menos 2, 14. Exato, 14 hidrogênios. Legalzinho? Muito bem. Alcadieno apresenta duas ligações duplas, como esse composto, por exemplo, o pent-13-dieno. Duas ligações duplas na cadeia. Sua fórmula geral é igual à do alcino, CnH2n-2. Portanto, só com a fórmula molecular eu não consigo afirmar se um composto é um alcadieno ou um alcino. Tá joia? No exemplo aqui, se eu tivesse um composto C4, eu teria quantos hidrogênios? O dobro menos 2. O dobro 8 menos 2, 6. Legal? Muito bom. Esses alcadienos eles podem ser divididos, eles podem ser classificados quando a posição das insaturações. Eles podem ser acumulado, conjugado ou isolado. O que é cada coisa dessa aqui? Então vamos lá, olha só. Acumulado, conjugado, isolado. Acumulado vai ser aquele caso em que você tem as duas duplas ligações num mesmo carbono. Isso é o alcadieno acumulado. O conjugado, que pode aparecer com o nome de alternado, é aquele em que você tem uma ligação simples entre as duplas. Então tá aqui as duas duplas e você tem uma ligação simples entre elas. Isso é conjugado ou alternado. Isolado é quando eu tenho pelo menos duas simples entre as duplas. Aqui está uma dupla, aqui está outra dupla. Para ele ser isolado, eu tenho que ter duas ou mais simples entre elas. Belezinha? Tranquilão? Continuando, vamos nessa. Vamos para os fechados agora. Ciclano, ciclo de ligação simples. Este seria o exemplo, ok? Eu teria ali o ciclobutano. Fórmula geral. Olha lá. 4 carbonos, 8 hidrogênios. É o dobro. CnH2n, igual à fórmula do alceno. Certinho? Então, se eu tivesse um C3, eu teria H6. Seria esse composto aqui, ó. Um ciclo com 3 carbonos, 6 hidrogênios e somente ligações simples. Legal? Teríamos também o cicleno, ciclo com uma dupla, como esse exemplo aqui, ó, 5 carbonos e ali uma ligaçãozinha dupla. A fórmula geral, CnH2n-2, igual ao do alcino, igual ao do alcadieno, ok? O que nos leva àquele problema. Somente com a fórmula molecular não é possível diferenciá-los, eu preciso conhecer a estrutural, ok? Então, no exemplo, um C4 teria quantos hidrogênios? O dobro menos 2, 6 hidrogênios. Legal? Seria esse compostozinho aqui, ó. Ok? Tranquilidade? E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do Professor Marques, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? Este é o exercício que ele traz pra gente. Ele mostra aqui um composto, ele fala de 7,5 gramas de um hidrocarboneto, ocupando um volume de 5,6 litros na CNTP. E ele vai falar que esse hidrocarboneto poderia ser um alceno, um alcino, um alcano, tal. Vamos ver. O que a gente sabe sobre CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. A gente sabe que 1 mol de um gás nessas condições ocuparia 22,4 litros. 1 mol do composto, 22,4 litros. Nós sabemos que o nosso hidrocarboneto está ocupando 5,6 litros. Isso leva a gente a uma ideia de que dá para descobrir quantos mols eu teria ali dentro, certo? Então, ó, essa é a ideia. Há um hidrocarboneto, CXHY, dentro de um recipientezinho, de um balão. 7,5 gramas dele ocupa um volume de 5,6 litros. Então, vamos fazer o seguinte, ó. 1 mol, a gente sabe que ocupa 22,4 litros. Os 5,6 que ele está ocupando seria equivalente a X mols. Fazendo a multiplicação em cruz, a gente chegaria que X é 5,6 dividido por 22,4. Nós chegamos a 0,25 mols. Ou seja, esses 5,6 litros equivalem a 0,25 mols.
Se esses 0,25 mols equivalem aos 5,6 litros e os 5,6 litros equivale a 7,5 gramas, eu posso dizer que 0,25 mols é 7,5 gramas. Dessa forma, eu posso montar uma outra regrinha de 3. 0,25 mols equivale a 7,5 gramas. Se eu calculasse para 1 mol quantos gramas eu tenho, o que eu ia achar? A massa de 1 mol, a massa molar. E por que a massa molar me seria útil? Porque sabendo a massa molar, eu poderia pensar qual seria a formulinha desse hidrocarboneto e tentar encaixar ele em alguma das fórmulas gerais, de alcano, alceno, alcino, etc. Legal? Então vamos resolver isso aqui. Nós teríamos que x é 7,5 vezes 1 sobre 0,25. Chegaríamos então a 30 gramas, que seria a massa de 1 mol, ou seja, a massa molar do composto. Legal? Nós chegamos então à massa molar do nosso composto como sendo 30 gramas por mol. Então vamos tentar ver quantos carbonos e hidrogênios caberia ali dentro. 1 mol de carbonos, 12 gramas, cabe dentro dos 30. 2 mols de carbono, 24 gramas. 3 mols de carbono, 36 gramas, já não dá mais. Então ele seria C2, 2 mols de carbono no máximo. O restante para os 30, 2 mols de carbonos, 24 gramas. Faltam 6 gramas, cada mol de hidrogênio é 1 grama, então são 6 mols de hidrogênio, H6, certinho? Ele se encaixa na fórmula geral CnH2n mais 2, o dobro mais 2 de hidrogênio, que leva a gente à fórmula de um alcano. Resposta então, letra C. Legalzinho? E é isso aí, obrigado por ter acompanhado a aula até agora. A gente finaliza por aqui. Espero que você tenha entendido, gostado. Lembrar mais uma vez, lá na descrição, o link do site do Professor Marx. E também inscreva-se aqui no canal, já clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Goodbye, como eles dizem lá!